Bem-vindos novamente a este podcast sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, que é o Ortop Academy. Hoje estamos aqui com um convidado ilustre, meu amigo de infância, que é o Marcos Paulo Pedretti, né, Laís? Sim, é nosso nutricionista, nosso amigo particular, e a gente tem muita honra de trazê-lo aqui. Marcos Paulo, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar na presença de duas pessoas aqui que eu admiro bastante, né? O Pedro, o Dr. Pedro, já longa data, amizade de longa data, Sim. né? Que só foi reforçando com os anos. Muito longa. Longa demais, né? Passou dos 30, já é muito longo. Já começa a ficar, já. E a digníssima doutora Laís aí, né? Fico muito feliz aí que possamos compartilhar conhecimento hoje com a turma aí. Vamos ensinar a moçada hoje bastante coisa, né? Beleza. Dinamicamente. Mas vamos começar falando um pouquinho de você, mais focado na profissão. Tá? Esse episódio, né, já reforçando o nome dele, é o Cor e Pancada. A gente vai chegar nessa conclusão no final, né? O importante é fazer um bom cor e pancada no final das contas para dar certo, né? A nutrição, né? E também estética e tudo mais, né? Mas vamos falar sobre você primeiro. Qual é a sua rotina hoje? Como é que você vem, sua formação. Isso, como você trabalha hoje, depois puxa um pouco para sua formação, se você puder compartilhar com a gente aí, por favor. Hoje eu trabalho em São José do Rio Pardo, tá? Atendo também uma cidade próxima, né? Que é uma cidade menor lá, que é Caconde. Né? Já fiz transições ali na região, em Guaxupé, atendi na região presencialmente. Tem dia de final de semana? Isso, aos sábados sempre eu tento deixar uma agenda, quando lota muito numa cidade, a gente vai até o local para facilitar para a turma, né? A não se locomover tanto, né? E assim também a gente faz um networking, assim. Hoje sim. A gente fala, usa bom. muito essa palavra, né? Para conhecer as pessoas, né? Os lugares, né? Ter uma afinidade maior, né? Acho que fica melhor para você fazer uma leitura do fator ambiental onde as pessoas moram ali, né? E eu trabalho com nutrição já faz 6 anos, né? Faz 6 anos que eu sou nutricionista. Formei depois de velho, né? Sim. Tive experiência de mercado antes? Eu estudei psicologia, né? Mas não continuei por alguns problemas pessoais. Trabalhei como protético, aí, ajudante de prótese, meu pai é protético, né? E hoje eu sou um cara bastante grato, diria realizado, né? Por estar atuando numa área que eu sempre gostei, sempre me identifiquei, né? Formei pela Unip de São José do Rio Pardo, né? Fiz pós-graduação junto com o Grupo Nutrir, com muitos professores aqui de Ribeirão Preto, até da USP aqui, né? E atuei sobre parte clínica hospitalar no começo da carreira. Chegou a trabalhar no hospital mesmo, trabalhei lá na Santa Casa. Na Santa Casa, no Savisa. Atendia home care, paciente com sonda parenteral, enteral e até oncológicos. Cheguei a dar aula também, né? Dei aula de bioquímica metabólica numa pós-graduação. Sabe bastante, gosta, né? ele gosta. Eu acho que eu rodei bastante aí nessa área em curto período de tempo, mas é que, tipo assim, eu acho que quando você se identifica com aquilo que você faz e acredita naquilo que você faz, isso se torna você. Então, eu falo que a nutrição e o Marcos Paulo não é uma extensão apenas, é uma coisa única só. Eu vivo nutrição. Né? Foi até essa frase que eu acabei de citar aqui, foi uma das primeiras coisas que eu falei quando eu entrei na faculdade. Quando o professor perguntou qual era o meu nome, de onde que eu era e por que eu tinha escolhido nutrição, eu me apresentei, falei meu nome, que falei de onde eu era, e levantei na cadeira e falei assim, posso me levantar? Aí todo mundo com medo, né, no primeiro dia de aula ali, né, com medo do próprio professor, que tinha uma postura mais, digamos assim, mais autoritária. E aí eu levantei e falei assim, eu vivo nutrição. Dá pra perceber? Aí deu uma quebrada no gelo e realmente eu sou nutrição, eu vivo nutrição. Eu consigo, através dessa ciência, ajudar muitas pessoas. E como que chegou nessa nutrição do esporte? Você falou assim, eu
teve todo o trajeto antes hospitalar e aí chegou no esporte ou sempre caminhou junto? O esporte sempre foi presente na minha vida, né? Cidade do interior não tem muito o que fazer. Você sempre busca uma alternativa de ter essa parte de interação com alguma coisa, e o esporte acaba sendo uma saída mais fácil, né? Então, eu sempre também me dei bem nos esportes que eu praticava. Não foi, a princípio, uma área que me interessou, porque eu gostava muito de estudar fisiopatologia, tipo, o Pedro é médico, você é dentista, e quando tá na consulta ele fala, pô, o cara sabe o que ele tá falando, não é, não é só parte de suplemento ali, ele sabe rota metabólica, fisiopatologia avançada. Foi a área que mais me interessou mesmo a princípio. Mas depois que eu estava trabalhando com a parte clínica, eu vi que uma carência muito grande nessa área, de tentar conciliar, ingressar as pessoas para ter uma qualidade de vida, não só para ter uma questão de performance e disputar campeonatos e tudo mais, mas trazer o esporte mais do que buscar medalhas e troféu, como uma parte importante da vida das pessoas. Então, conciliar a nutrição com o esporte ajudou muitas pessoas a mudarem de vida, né? Então, acredito que uma coisa casa com a outra, e eu tentei me especializar ali para tentar levar mais conhecimento, né? E ajudar da melhor maneira. Então, não foi, a princípio, a primeira coisa que me motivou a buscar na nutrição, mas com o tempo de profissão, com o tempo de atender a demanda ali da população, eu percebi que era uma área carente e eu sempre tive uma facilidade, uma aptidão, digamos assim, a trabalhar com esse tipo de público. Você é que nem eu, então, considera todo mundo um atleta, ou pelo menos um atleta em potencial, né? Porque tem que tratar a pessoa, ela vai fazer um exercício, já é um atleta. Entendi. Né? Praticamente. Essa visão holística. Holística. Aí, né? Exatamente. Eu acredito que, assim, pela prática de consultório, o ser humano está se afastando do real. Então, ele está se afastando das reais necessidades. E o esporte, o desafio, o exercício em si, está presente no nosso genoma humano. Então, a gente não pode se afastar disso. Toda vez que o ser humano se afasta disso, ele adoece de alguma maneira. Então, eu acho que o potencial esportivo é buscar uma evolução não só na questão de performance em si, mas do próprio desafio, né? E o que isso impacta de uma maneira significativa é que você afasta essas pessoas de patologias. E a gente está vivendo uma era tecnológica, uma era onde as pessoas estão ficando mais sedentárias devido a essas tecnologias das coisas. Sim. E o esporte acaba ajudando a diminuir essas doenças crônicas não transmissíveis. Devido a essa transição demográfica da zona rural para a zona urbana, desse êxodo rural, mudou o comportamento do homem e da mulher na sociedade, inclusive os hábitos de se alimentar, de se exercitar, o próprio trabalho em si, né? Então, o esporte é uma forma de a pessoa se movimentar devido ao trabalho, trabalho mais estático, né? E também ajudar aí a preservar a massa óssea, né, doutor ortopedista? Massa muscular, né? E trazer essa qualidade de vida e longevidade. Você acha que é seu papel tirar as pessoas da busca excessiva por conforto, tanto nutricional quanto na prática do exercício? Porque o exercício dói, né? A vida dói, né? Então, isso aí é uma questão filosófica bem antiga até de discussão, né? Quando você nasce, a primeira coisa que você faz é chorar, né? Depois disso é só ladeira abaixo. Então, eu acredito que a gente só evolui com a fase do desconforto. A gente sempre fala, nós dois sempre falamos de, mas ao mesmo tempo o corpo não é feito para ter o desafio de correr 42 quilômetros. Sim. Então, talvez tenha um meio termo aí. Porque o que você está falando o ser humano foi feito para correr curta distância, né? Ou é para matar um bicho ou para fugir de um bicho, né? E aí a adaptação desse desafio, tipo ultramaratonas, né? Uma maratona é 42, né? Você pega Ironman, você pega essas ultramaratonas, o próprio triatlon também, né? Que você nada, pedala e corre longas distâncias. Essa parte biomecânica, né? Aí você vai afetar a parte
ósseo muscular, você vai ter alteração de tendão, articulação, ligamento, pelo excesso, né? Pelo desgaste. É um desafio, então tem que tomar cuidado também. Tem um desafio energético também, né? Você vê que o pessoal fica comendo aqueles gelzinhos lá, porque senão não tem combustível também. Exatamente. Né? Então, isso tudo é que a gente fala assim, o esporte em si é uma curva em J, né? Então, você tem aqui de um lado o sedentarismo, o sobrepeso, a obesidade, as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e as comorbidades associativas. E do outro lado, você tem o esporte de alto rendimento. Então, quando a gente olha para o esporte de alto rendimento, ele não está pensando em saúde, ele está pensando em performance. E aí, custe o que custar. Mas quando a gente fala que é o meio termo, você trazer estímulos para proteger o seu corpo. Para promover o quê? Biogênese mitocondrial, para promover o aumento de síntese proteica e parte de hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática. Então, aí, no caso, eu quero melhorar minha massa muscular e minha massa óssea. Ponto. Eu quero melhorar minha capacidade cardiorrespiratória, fluxo sanguíneo, queima de gordura, né? Que é a parte de biogênese mitocondrial. Então, tudo isso aí é um outro questionamento, né? Então, falar sobre alta performance eu não considero como saúde. Agora, quando você coloca o meio termo disso, aí você promove qualidade de vida e longevidade. Né? Então, vamos aproveitar que a gente já começou nesse assunto que já entra um pouquinho mais nessas polêmicas. E no nosso quadro tem que ter coragem, que é assim, tem que ter coragem para se expor e para responder. Você acha que aproveitando esse lado do esporte, que ele tem alta performance, existe uma cereja do bolo aí para essa alta performance pro lado da academia? A gente vai puxar agora, tá bom? Você acha que o maior perigo é o uso ou a ignorância sobre o uso do anabolizante, da bomba? Os dois. Os dois. Tá, então eu falo, tudo que você for usar sobre recursos farmacológicos não tem almoço grátis. Você vai pagar um preço por isso. Então, o que a gente sabe hoje, muito pouco até, sobre os esteroides anabolizantes em si e outros tipos de fármacos que promovem performance, tá? Todo mundo coloca isso como a parte dos esteroidais, mas o que mais promove efeito colateral agudo não é o esteroide, e sim substâncias que são beta-adrenérgicas. Exemplo, clenbuterol, tá? Efedrina. Substâncias que fazem ter alteração aguda a curto prazo cardiovascular. Que aí pode levar ao risco mais acentuado e rápido para um AVC ou um infarto agudo do miocárdio. O esteroide anabolizante, para ter alteração de hipertrofiar as câmaras do coração, como o átrio ventrículo, e diminuir ali a ejeção do sangue, né, para ter essa troca, né, CO2, oxigênio, e aí distribuir na aorta para as partes periféricas, para fazer função, demora um tempo e depende da afinidade desses receptores. Então, tem muita carga genética em prol disso, tá? Todo esporte de alto rendimento usa esteroides anabolizantes, mas para finalidades diferentes. Para o atleta fisiculturista, é para aumento de massa muscular. Para um atleta de força explosiva de um corredor de 100 metros, é para ter explosão muscular a curto prazo. Para um atleta que precisa recuperar mais rápido a musculatura para continuar treinando pesado no outro dia, não é ele ganhar músculo. Então, você não vai notar ele ficar musculoso, mas ele vai ter uma regeneração mais rápida devido ao aumento da síntese proteica. Então, pela resposta anabólica. Então, assim, o esteroide anabolizante, ele traz riscos cardiovasculares, hepáticos, renais, mas também uma dependência psicológica do uso, onde você vai se comparar o antes e o depois. Você vira uma super pessoa. Não é igual. Você não consegue mais voltar ao que você era antes. Então, você fala, eu não quero mais. Então, não é uma tendência que você vai vender o micro-ondas da tua casa para comprar esteroides, né? Igual uma droga psicotrópica, psicoativa. Mas que ele vai trazer para você esse grau de comparação e também te fazer mal. Então, no âmbito geral, não é só esses riscos que a gente olha mais externos, né? Então, tem muito problema envolvido disso e eu acredito que isso é uma discussão de saúde pública hoje. Porque tem muita informação nas redes sociais, mal difundidas,
que são mal interpretadas e não adianta você trazer como um demônio vilanizando dessa forma. Eu acho que eu vou aproveitar já o gancho e pegar uma outra pergunta nossa. Se você acha que a indústria da estética, das influencers e tal, elas mentem pro público. Demais. Que elas... Demais. É quase um óbvio, tem que ser dito, né? Você faz uns vídeos rebatendo essas coisas, né? Exatamente. A indústria, ela tem que mentir, senão ela não te vende. Né? Então, é sempre essa busca... Sabe por que vende? Porque isso também é uma coisa que está intrínseco no ser humano. O ser humano nunca está contente por completo. Então, ele sempre é um ser insaciável, digamos assim. E essas promessas de resultado a curto prazo, que é comum a gente ver, né? É o que mais vai funcionar. Porque se eu delego a minha responsabilidade numa cápsula, numa injeção ou num procedimento, isso é muito mais fácil do que eu ter meu próprio esforço. Só que aí a gente coloca na prática e isso nunca dá certo. Mas você vai sempre ter esses parâmetros de venda de produtos ou até de próprios profissionais da área que sabem que não funciona, mas vai vender tipo o combo das coisas, tipo, enzimas, medicamento, mas isso e aquilo, e a pessoa não criou uma base. E aí ela sempre vai ficar refém desses tipos de tratamento. O que funciona? O que funciona na prática é a consciência. A consciência gera raciocínio, gera entendimento do que eu preciso fazer, não só daquilo que eu quero fazer. Então, isso é mais um grau de consciência e amadurecimento. Fisicamente, o que funciona? Fisicamente, o que funciona é você dar base para as coisas reais da vida, que é, eu preciso dormir bem para ter a liberação hormonal endógena e para as funções fisiológicas voltarem ao normal. Sim, porque você não vai tomar todos os hormônios. Você vai tomar, sei lá, uma testosterona. Mas você não vai tomar melatonina, Também, melatonina. Também melatonina. Mas você não vai tomar cortisol. Você não vai tomar... T3, T4, insulina, glucagon, somatostatina, peptídeo. Exato. Você não vai tomar prolactina. Exato. Você vai tomar Exato. Né? Então, os outros você vai ter que produzir endogenamente. Exatamente. E esses fatores são alterados ao longo do dia. E também, inclusive, com a parte de exercícios, que são indutores, e também na parte alimentar, que são precursores para que isso ocorra. Então, isso é o que funciona. O que funciona é... E outra, dormir com qualidade não é apenas deitar e dormir. Você tem que ir desligando devagar, que a gente chama isso de conexão sináptica dos seus neurônios centrais, para que eles relaxem e você descanse até chegar no sono profundo. Para ter essa liberação endógena hormonal, que vai te recuperar, inclusive para a parte cerebral. O GH tem um picozinho ali no meio da madrugada, né? Da madrugada. A galera quer tomar GH aí, mas não tá fazendo o seu próprio, né? Exatamente, porque quando você tem essa liberação endógena de GH, o subproduto que eles mais buscam, que é o IGF-1, que é fator de crescimento insulinotrópico, é o que faz ter esse processo de hiperplasia celular. Então, você pega um indivíduo que quer... replicação de células rápidas. Obrigada. Vamos trabalhar no baixo clero aqui. Inclusive, assim, uma coisa nutricional que eu acho até que a gente estava discutindo isso outro dia, que é difícil para a gente, com a rotina, né, de trabalho, comer no horário certo, né? A gente pode entrar nisso também, pessoal, né? Mas tem essa curiosidade que comer muito perto da hora de dormir, você acaba não tendo o pico de GH tão satisfatório, você não dá aquele pico alto de GH no meio da madrugada. Porque a própria insulina, né, que é liberada depois que você come, ela vai contrapor ali o GH de certa forma, né? Então, a gente tem que comer umas 3 horinhas antes de dormir, né? Tem isso, né? Mas você tenta fazer isso na nutrição dos seus isso que você tá pacientes, falando, né? Mas às vezes não dá, né? É isso que eu falo, assim, o que é o ideal e o que é real, que é a aplicabilidade de tudo isso, desse perfil acadêmico que você tem em estudo científico. Então, eu falo assim, a constância leva a pessoa ao êxito, né? E, lógico, isso que você está citando é ciclo circadiano, né? Que é a liberação natural de hormônios e neurotransmissores ao longo do dia e essa parte do teu corpo entender o que é dia e o que é noite é pela presença e ausência da luz. Né? Quem trabalha de noite envelhece rapidamente, a gente percebe. Depois de 20 anos trabalhando à noite, a pessoa parece que... E isso tem muito a ver linkado com o nível de síntese. Isso, você está falando de hormônios que fazem isso, que fazem replicar células. Tá? Então, o pico do GH você tem aonde? Na fase de
criança e adolescente até os seus 21 anos de idade, 24 anos de idade, quando você está na fase de adulto, já está maturado, né? Depois você tem um nível mais baixo, normal, para que você tenha replicações normais. Então, você está amadurecendo quando você está criança e adolescente, você está replicando células ósseas, células musculares, órgãos vitais, também comunicação dos seus neurônios aí. Depois tem esse nível mais basal dessa produção natural do corpo, e quando você está na fase de idoso, tende a cair. O que acontece? Se você aumenta o consumo de GH via exógeno, você causa um envelhecimento também precoce. Então, atletas que utilizam o hormônio do crescimento em dose, tipo, vamos falar, a gente fala que é em unidades internacionais, né? Então, você vai pegar um atleta hoje básico aí, usa 6 unidades internacionais no mínimo, tá? Isso também causa envelhecimento. Isso também aumenta o nível aí de estresse ao organismo, né? O estresse oxidativo, né? Então, no caso aí, voltando ao que você tinha falado, se você dormir com qualidade, respeitar esse ciclo circadiano que você citou, das horas, né? Se você ter um nível de exercícios físicos intensos, mas que respeitam a fisiologia do seu corpo, e para ter esse nível de proteção, e não esse nível de estresse para performance. Se você ter um nível de alimentação compatível a isso tudo, para o seu objetivo, você vai ter estética e longevidade. Agora, quando você coloca isso numa questão de performance, isso que eu acabei de falar, você joga fora. Isso não tem nada a ver. É um risco de profissão, né? Exatamente. É tipo um caminhoneiro que pega a estrada, tem o risco de bater. Exato. O cara que é atleta, ele toma uma droga, tem o risco de... Em Pequim... São riscos, né? São riscos. Em Pequim, tipo assim, o que vale a pena eu viver, né? Então, tipo, todo mundo tem aquela máxima filosófica também, que o que vale a pena morrer, né? Mas o que vale a pena viver? Então, salvo engano, na Olimpíada de Pequim, em 2008, foi criado um questionário, e uma das perguntas desse questionário era se eles tomassem uma substância que fizesse eles ganharem o primeiro lugar no pódio e baterem o recorde mundial que permaneceria por muito tempo. Só que dali 5 anos eles perderiam a vida, eles morreriam por ter utilizado essa substância. Mais de 80% dos atletas falaram que tomariam essa substância. Então, quando você fala de um atleta de alta performance que é competitivo, que quer colocar um nome na história, que quer modificar a forma de ele ser visto pela humanidade, ele não mede esforços e ele não coloca isso que a gente está colocando em xeque. Tá? O problema é quando isso é passado por uma população que não tem uma base, que são leigos, que acham que essas substâncias não vão fazer mal. Tá? Então, o pensamento do Aquiles, né? Vou viver para sempre. Exatamente. Se ele ficasse, ele teria uma família e teria um filho que os seus próprios netos iam... Mas ele escolhe morrer. Ele escolhe morrer. E viver para sempre na história. Né? Exatamente. Você acha que isso é uma hipocrisia do mundo fitness? Eu acredito que está caindo essa hipocrisia, porque tem vertentes do mundo fitness, inclusive podcasts famosos, que trazem profissionais para falar disso. O que eu acho chato, até para a parte médica, então, tipo, pega um médico, um nutricionista ou uma profissional da saúde, é que ele tem que ficar pisando em ovos para falar disso, sabe? Tipo, senão o meu conselho fica em cima de mim e tal. E não, assim você não vai conseguir educar ninguém, tá? Não tem como tampar o sol com a peneira. Hoje você é bombardeado de informações. A internet traz isso tudo, mas sem filtro. Os profissionais têm que ser esse filtro. E aí eu falo assim, não dá pra você colocar num balaio um cara que usa esteroides anabolizantes por 20 anos, em doses excessivas, para um usuário de testosterona de reposição, ou um usuário de testosterona que usa a cada 7 ou 10 dias, falando que ele vai ter problema cardiovascular a curto prazo. Entendeu? Entendi. Então não tem uma dose saudável, não tem uma na bula assim, essa dose é saudável, essa dose não vai te dar colaterais. Então é um risco de desses colaterais de utilizar essa substância independente da dose. Só que a gente sabe que o medicamento ele tem dose-resposta individual por afinidade de receptor e a dose elevada ou baixa e o tempo de uso, da exposição àquilo ali. Você acha que então o esporte escolhe a pessoa ou a pessoa escolhe o esporte? Tem gente que já nasce para aquilo. Exato. Então, você escolher o esporte não quer dizer que você vai ter sucesso. Não quer dizer que você vai ter sucesso. Em países desenvolvidos, isso que você está falando já tem testes epigenéticos e até colocado isso em prática nas escolas de base,
tá? Na China deve ter, com certeza. A China, os Estados Unidos também tem, entendeu? Então, Qual a aptidão da... Você aflora a aptidão, então você já é guiado para a tua aptidão física, para você... Por isso que eles se dão bem nas Olimpíadas e o Brasil tá lá embaixo. O Brasil é assim... A gente é sempre aquele exemplo, o cara que ganha é sempre aquela mesma história. Pô, o cara sofrido, que veio, superou, passou por tudo. O cara é um super-herói, realmente é. Sim. Porque... Tipo assim, tá competindo contra uma coisa já programada. Programada, né? realmente, que foi elaborado para que ele se desenvolvesse mais. Sim. Só que então, essa historinha, que é a síndrome do vira-lata, vende muito pra gente. Vende. Mas aí já entra numa questão... Aí vocês estão subindo muito. Então, aí, ó. Aí já entra numa questão muito maior do que só olhar para isso. Sim. Eu acho que o brasileiro, a gente aqui da América do Sul tem muito essa síndrome, sabe? De ter que ser sofrido, sabe, entendeu? Sim. Meio que Corinthians, sabe? Meio que Corinthians nos 45 do segundo tempo, entendeu? E por isso que tem mais contato, isso traz um pouco dessa empatia para o público e vende muito fácil isso como uma história. Mas não deveria ser assim, né? Então, eu deveria ter iniciativas públicas e privadas, até em conjunto, porque esses testes já são feitos, elaborados e colocados em prática nas escolas, e esses indivíduos conseguem se desenvolver. Por mais que eles não queiram depois ou não queiram continuar fazendo aquilo vai gerar um nível de consciência do mundo e aprendizado, onde ele vai conseguir se envolver como cidadão. Então, não é apenas como um esportista. Sim. Entendeu? Vamos fechar o quadro do Óbvio Tem que Ser Dito, trazendo mais uma das suas frases famosas, que é o básico funciona, né? Então, explica um pouco pra gente o que é o básico funciona. Eu sei que a gente já falou um pouco, né? Mas mais voltado agora para a nutrição, dos alimentos mesmo. E se, já caminhando para outra pergunta, né? Se todo mundo consegue fazer o básico. Porque tem gente que às vezes não dá, tem que usar algumas ferramentas, né? Sim. Então, o básico que a gente fala é respeitar a parte de crença, a parte socioeconômica e a individualidade de cada um. Então, exemplo, se você chega para mim e fala assim, eu não como feijão, tá? Eu não gosto de comer feijão. Eu não vou forçar você a comer feijão, tá? Mas eu vou tentar encontrar outras substâncias que tem no feijão que você possa comer de outra forma. Inclusive, uma curiosidade que arroz com feijão, que é um prato clássico brasileiro, você já consegue os aminoácidos essenciais. Metionina e lisina. São dois dos 9 aminoácidos essenciais você tem no arroz. É um alimento rico, né? Bem rico, né? Além de ter fitoquímicos, que também a galera não fala isso. A alteração, o feijão é excelente também para o intestino, alteração de formiato através das estaquioses rafinosas, que melhora ali a formação de microbiota intestinal. Sim. Às vezes eu me sinto um macaquinho na minha mente, assim, eu tô tipo... Meu Deus do céu. Isso é muito difícil. É por isso que a gente traz especialistas. Exatamente. Então, é importantíssimo para a saúde em geral, né? Mas o conceito básico funciona realmente isso, é respeitar a individualidade de cada um. E a gente fala sobre o que seria real e o ideal, né? Para ter essa aplicabilidade. Então, o básico funciona dentro do fator ambiental que você vive hoje, dos horários de trabalho, dos horários de treino, das horários das refeições, o que você tem, aí que você consegue comprar, como nós podemos trabalhar. Eu acho que isso traz a nutrição para perto do indivíduo. E não criar ferramentas, que eu falo assim, generalistas, né? Coisas muito longe da aplicabilidade e da praticidade do dia. Coisas que você via antes, né? Porque até a transição do próprio nome da nutrição foi mudando. Antigamente você fazia regime, depois que você fez dieta. Era regime. E hoje agora você faz plano alimentar. E o plano alimentar, na minha cabeça, depois que eu comecei a passar com você, faz anos já, né? Eu não vou muito, né? Mas eu... Você tem que colocar um antes e depois. É verdade. Ó, cobra o shape do doutor aqui, que ele tava trincado. Então, esse negócio de ir no nutricionista, pra mim, acaba sendo uma coisa... Depois que você começa a ir, você vai ao longo da vida toda, na minha opinião. Porque você sempre tá mudando a vida. Passa os anos, você tem que ir adequando, né? Então, às vezes muda a rotina também. Então,
A gente tenta adequar até que eu vou muito assim, né? Que eu tenho a característica de médico que a gente tava falando até com o psiquiatra todo dia. O médico vai fazendo sozinho até que dá errado. Deu ruim. Aí dá errado, a gente vai, né? Aí fala, ajusta pra mim aqui. Eu acho volta que deu, o que eu faço? Eu acho que a gente podia aproveitar e ir pro próximo quadro, que é o óbvio tem que ser dito. Eu falei que o óbvio tem que ser dito, mas era tem que ter coragem. Agora é o óbvio tem que ser dito. ChatGPT não substitui o nutricionista? Eu acho que não substitui o ser humano, né? Eu acredito que a inteligência artificial, ela... Acho que o nome é errado, né? Acho que dá um nome errado para inteligência artificial. Esse lado humano de você entender o próximo e você criar essa atmosfera para que ele entenda o porquê uma pessoa saiu da casa dela para falar para outra pessoa o que ela deveria comer, a quantidade que ela deveria comer e como ela deveria se comportar perante a isso. A máquina não vai conseguir trazer isso para ela. Não vai trazer essa sensação e emoção. Então, eu acho que o ser humano é insubstituível nesse quesito de lidar com o próprio outro. Porque a máquina não vai ter esse nível de empatia e saber falar dessa forma. Talvez não são todos outros não seria todos os profissionais que eu conseguiria passar isso para outra pessoa também. Sim. Muito menos uma máquina. Entendeu? Tem ser humano que tem dificuldade de fazer isso, né? Muitos, na verdade. Dessa comunicação, de você realmente fazer a pessoa sentir tocada, inserida naquilo ali. Por que eu estou fazendo isso aqui? Para que eu estou fazendo isso aqui? Porque o nível tecnicista, a máquina vai... Se você jogar informações lá, que é a linguagem de programação, que é machine learning, né? Sim. Que ela aprende com o que você próprio alimenta, né? O sistema, né? Essas big datas aí. E, por nutricionista até que eu sei um pouquinho. Então, o que acontece ela vai te dar um nível de conhecimento técnico daquilo que você pode estar fazendo. Só que essa aproximação, não. Esse nível de inserção, não. Então, é difícil a pessoa manter nesse nível de consciência e qualidade de vida, dessa interação com a nutrição, com o exercício, com isso que a gente está conversando, sem pessoas, sem pessoas próximas. Não é só nutricionista, mas médico, educador físico, num contexto geral multidisciplinar, né? Que o multidisciplinar não é só passar em consulta mesmo, mas é o contato do dia a dia com esse tipo de pessoa. É muito importante para trazer isso perto, como um conceito de comunidade, né? E vamos continuar no óbvio, tem que ser dito. Eu trouxe aqui uns slides de bioquímica pra gente mostrar pra galera. Eu não sei bioquímica. Aqui, ó, vamos mostrar aqui antes. Aqui, ô Vini, pode voltar um pouquinho. Cara, quem é esse cara aí? Então esse aqui, a gente pulou. Nossa senhora! A gente pulou, mas era da época da formação, né? Aparelho. Ó, o cabelinho tá parecido. O cabelo tá mantendo. Tá mantendo. Isso aqui, essa foto eu trouxe mais pra falar também da sua parte profissional, que você tem uma academia também, né? Isso, eu sou proprietário de uma academia lá em São José, né? Eu sou empresário. Empresário do ramo de esportes. E faz dois anos e meio que a gente Pode montou... manter naquela lá, Vinícius, por enquanto. Faz 2 anos que eu montei lá a academia com um amigo de faculdade também, o Léo, que hoje praticamente é eu que fico lá, né, fazendo tudo, e daqui um tempo ele vai vender a parte dele, né, como ele disse. Então eu vou praticamente... E o seu consultório é lá, né? O consultório é lá também. Que eu achei uma bela ideia, se você casar as duas coisas, né, que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, né, e traz muito essa parte... A Nutridin, traz essa proximidade, né, com o teu paciente. Isso agrega mais valor ao teu trabalho e faz a pessoa também seguir de uma maneira mais... É legal que a gente vê você treinando, né? O cara sai do consultório, abre a porta, põe a outra roupa e treina. Mas eu não treino assim não, tá, pessoal? Isso aí é porque eu ia competir nessa época aí, por isso que eu tava com esse condicionamento físico. Sim. Nossa, que saudade desse condicionamento. Bota as fotos de competição agora aí, ó. Olha só. Aqui em Ribeirão, né? Ribeirão. Aqui tava bem condicionado. Bem condicionado, mas com conta de internacional. Né? Legal. Um físico que, para um nutricionista que trabalha de 8 a 10 horas por dia, tá até que legal. Tá bom. Você acha que o esporte te escolheu ou você escolheu o esporte, Marcos? Olha, eu acho que eu vou responder essa aí. É. Eu acho que ele escolheu. É. Porque eu conheci ele no shape de grilo. Eu não trouxe aqui a foto, mas eu tenho uma foto lá em casa, eu tenho que te mostrar, inclusive, daquelas impressas ainda da câmera normal de tirar, né? Que tinha filme. Você no meu aniversário, cara. Eu falei, ô Marcos Paulo aqui.
Dizem que o futebol 30 que te quilos. escolheu. Eu- Dizem que você era bom. Então, tipo, o Pedro, irmão dele, o outro Pedro, O outro né? Pedro. Pedro Francisco, Pedro Paulo, eles sempre nadaram muito bem, melhor do que eu. Só que eles faziam aula. Eu aprendi a nadar sozinho. Então, tipo assim, é uma coisa assim, você já viu quando a pessoa tem uma aptidão pro esporte? Se você falasse assim pra mim, joga bola, eu jogava. Nada, eu nado. Joga basquete, eu jogo. Não que eu faria tudo com maestria, Sim. mas eu tinha noção. Uhum. Então, eu tinha noção de jogar. Teu gingado. É uma facilidade de se adaptar ao esporte. Hum. Só que assim, quando a gente vai para a parte do fisiculturismo, e eu tenho que entender e me recolher na minha insignificância de grilo, né? E eu sei, é tipo assim, e também é uma coisa que você vai desenvolvendo de atender muitas pessoas e entender o fator genético. Uhum. Eu falo assim, ó, eu sei o meu potencial e aonde eu posso chegar. Tem muitas pessoas que não conseguem se ver. Tem uma distorção de imagem, Uhum. né? Mas, enfim... Vamos pôr a questão da... mas eu falo assim, eu sei que eu posso chegar a ser um competidor legal na categoria Men's Physique se eu tivesse um pouco mais de disposição para ser um classic, eu poderia chegar, mas para nível competidor profissional, muito longe. Muito longe. Coisa que é diferente de um cara que vocês vão trazer daqui a pouco aqui. Uhum. Ó, aqui é bem simplificadinho, a gente trazer aí os principais macros, né? Que é a glicose, os lipídios e as rotas proteínas. metabólicas. Aqui é só para mostrar, basicamente, que vai cair no acetil-CoA, né? Sim. E que depois a gente vai utilizar como fonte de energia. Perfeito. Né? A glicose é quebrada em 2 piruvatos, que vai transformar em NADH e FADH2 de transporte de elétrons, até chegar na matriz mitocondrial. Quando entra os piruvatos, vão ser transformados, reduzidos em acetil-CoA, que junto ao oxalacetato forma o ácido cítrico e dá produção de ATP lá na crista mitocondrial. Vale. Aqui é basicamente para mostrar que tudo vai cair no acetil-CoA. Sim. Né? Pode passar o próximo aí. Aí aqui no aeróbico, né? Aeróbico a gente sabe que produz aí... Antigamente pensava que era 36 a 38 ATP. Agora atualizou para 30 a 32 Sim. ATP por molécula de glicose. Aqui Sim. utilizando já a glicose como... 6 carbonos. Pode passar o próximo. Aqui para mostrar o anaeróbico, né? Então isso aqui é quando não tem oxigênio. Quer dizer, você está fazendo a força lá na musculação, muita força, não tem oxigênio. Você já fez muita força e o oxigênio não tem mais para a célula usar. Aí ela tem um jeito, mas eu preciso continuar funcionando, então vou dar um jeito. Aí ela pega o piruvato, lactato, mas acaba que a produção é menos eficiente. Produz só, em vez de 32, gente, produz 2. Exatamente. Por molécula de glicose, sem acetil-CoA, porque ele precisa do oxigênio. Exatamente. Vamos para a próxima. Então, aqui é um gráfico que eu fiz, mostrando só para ilustrar a diferença do aeróbico e do anaeróbico. Esse aqui produz 30 a 32 e esse produz 2. E com isso, eu queria que você falasse para a gente a importância da musculação, do exercício anaeróbico, para a gente gastar energia. Pode passar o próximo aí. Que é para a gente ligar as nossas termoelétricas, certo? Perfeito. A musculação, ela tem uma vantagem sobre a resposta aeróbia, porque esse recrutamento de músculo, né, que a gente fala de actina e miosina, faz aumentar o nível de reparo, de síntese para ter reparo, e você pode ficar até 72 horas, dependendo do nível do seu treino, desse reparo tecidual gastando energia. Então, durante a prática da musculação, se você for contabilizar seu gasto calórico... Só esclarecer pra galera, ATP tipo, considera como se fosse 1 ml de gasolina. É uma moeda energética. É uma moeda energética. Então, a gente fala que a musculação, igual você acabou de explicar, é anaeróbio. Então, ela usa lactato e creatina fosfato como rota metabólica principal energética. E ela vai gastar mais energia no reparo tecidual do que no próprio nível de treino, né? Devido a essa ativação das fibras musculares, né? Diferente do aeróbio, né? Que aí utiliza, assim, a parte mitocondrial como função energética. Vai usar esse aparato todo, aí que você mostrou da produção de energia, desde o citosol do citoplasma da célula, do viruvato, até entrar na matriz mitocondrial e crista mitocondrial, para ter esse fornecimento aí desses ATPs. O conjugar os dois fatores são coisas distintas, por isso que a gente fala que o aeróbio é a atividade sarcoplasmática,
que é a hipertrofia sarcoplasmática, onde você vai trabalhar com mitocôndria, lisossomo, ribossomo, retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, essas alterações dessas organelas, e a parte da hipertrofia miofibrilar, que é a ativação da actina-miosina, você traz essa alteração nos miócitos, que são células satélites, né? Que vai ter esse nível de reparo e você vai ter um gasto contínuo de energia para ter esse reparo tecidual. Ou seja, musculação emagrece. E musculação emagrece e esse efeito é contínuo, né? Porque quando você periodiza seu treino de musculação, você consegue dar ênfase nos músculos-alvos, para ter, tipo, segunda-feira, costas e bíceps, terça-feira, quadríceps, quarta-feira, peito e tríceps. Então, nesse tempo de reparo tecidual, você tá gastando energia para reconstruir aquela fibra e isso faz você aí gastar calorias. Ô, Vinícius, volta alguns slides ali no primeiro de bioquímica lá. Quando eu vou lá no seu consultório, você fala assim para mim, 20 minutos todos os dias de HIIT. Exato. E aí? Então, por que quando a gente vai para a parte acadêmica da resposta aeróbia, você tem, eu falo assim, de baixa intensidade, média, alta intensidade ou intervalado. Por que eu falo para as pessoas fazerem HIIT? Porque o intuito teu não é ser maratonista. Então, você não treina com planilha de corrida. O teu intuito é ter uma resposta cardiovascular efetiva, por ter fluxo sanguíneo, alteração do teu coração, ter eficiência nesse bombeamento desse sístole e diástole. Então, e você ter beta-oxidação. A beta-oxidação dos ácidos graxos ocorre por atividade mitocondrial elevada. Para aumentar o tamanho... Então, calma. Vamos falar pra mim que sou uma pessoa ignorante. Sim. Se ácidos graxos vêm da gordura. São então, dois processos diferentes. Queimar essa gordura... É muito profissional confunde isso também, tá? Não é só leigo, não. Muito pessoal da área. Lipólise é a saída da gordura do adipócito. Certo. Adipócito é uma célula de gordura. Ok. Um aglomerado de adipócitos torna um tecido adiposo. Dentro desse adipócito, você tem o triacilglicerol, que vai ser quebrado, liberado para fora, através de receptores que você tem na membrana, para que saia essa gordura para a corrente sanguínea. Tá. Qual que é o principal? Beta-adrenérgico. Então, essa resposta beta-adrenérgica quebra a gordura no processo de lipólise, lise quebra a lipogordura. Sai 3 ácidos graxos beta-3, né? E uma molécula de glicerol. O que acontece? Ele vai para a corrente sanguínea. E aí o teu corpo faz o quê? Aquilo ali. Você vai tem que fazer virar energia. Tem que transformar em energia. Por quê? Se o teu corpo não utilizar aquilo como resposta energética, o que ele faz? Ele pega aquele glicerol e os 3 ácidos graxos e reesterifica o ácido graxo e volta para o mesmo lugar que você quebrou. Por que ele faz isso? Ele quer sobreviver. Ele não quer ser fitness. Entendeu? Então, essa resposta de beta-oxidação, ele precisa ser feita na mitocôndria. Para a mitocôndria ter eficiência, você tem que aumentar o tamanho ou até a quantidade delas, que nós chamamos isso de biogênese mitocondrial. E a biogênese mitocondrial ocorre quando você estressa ela. Volta no que você falou, a primeira pergunta. Gerar desconforto. E como ela funciona? O aceptor final do elétron, da cadeia fosforilativa... Vini, põe uma mitocôndria pra gente, por favor. Coloca lá na matriz mitocondrial ou na crista mitocondrial. Vamos ver se ele consegue colocar, não sei. Aqui, só lembrando que a gente falou lá de gasto energético muito grande com com o metabolismo anaeróbio, né? Sim. O anaeróbio usa basicamente a glicose, né? Ele não consegue usar as outras. Mas se você gastar toda a glicose, você vai usar as outras, né? Então você acaba queimando gordura porque o corpo precisa de energia. Aqui aí você tá falando sobre predominância de utilização de energia. A gente usa mais a glicose, preferencialmente. Isso. Aí esgota o glicogênio. Isso. Esgotou o glicogênio, você vai acabar. Mas aqui não é tudo, não é bem nessa ordem. É concomitante. É concomitante, é predominante. É, né? Predominância. E isso, a predominância, que um vai estar mais do que o outro, depende da quantidade de oxigênio que você está usando para dentro. Você precisa de mais oxigênio para oxidar uma glicose, isso que se chama de coeficiente respiratório. Tá? Então, se você aumentar exercícios que você hiperventila mais, a predominância é você usar como glicose como fonte energética naquele momento da prática. E onde em repouso agora é o ácido graxo. E onde está essa glicose aí?
A glicose é estocada na forma de glicogênio, que são 3 moléculas três moléculas de água para uma de glicose, no seu fígado e na sua musculatura esquelética. Então, se eu tô aqui, vou tomar meu cafezinho com açúcar, eu vou usar ele na minha atividade daqui 15 minutos? Não. Só se você tivesse com hipoglicemia. Seu corpo tem estoque. Demora de 2 a 6 horas para você fazer síntese de glicogênio. Então, a glicose, aquele negócio de vou comer uma barra de chocolate antes de ir pra me dar super Não é energia assim pro que treino. Não, só funcionaria Isso se é você uma tivesse com fake. índice, se você não tivesse mais glicose no corpo. Quem controla sua glicemia plasmática é seu fígado. O seu músculo não tem enzima para quebrar, para reduzir nos piruvatos. O músculo não divide glicose no sangue. Ele só usa para ele mesmo. É um irmão que não divide nada com ninguém. A glicose que você tem no plasma sanguíneo, que quando acaba do teu músculo, o músculo fala, me dá mais. Aí quebra do seu fígado, e aí você pega essa glicose que joga pro sangue, você pega essa glicose e utiliza no teu músculo. Mas e quando seus estoques vão embora? Que uma pessoa, em média, tem mais ou menos 600 gramas de glicogênio. Aí Você vai tem pra que... gordura. Aí, então, não. Essa é dura. Pra você entender. A utilização de energia predominante está usando tudo ao mesmo tempo. Glicose, aminoácidos e ácidos graxos. A diferença é a predominância entre eles. O que vai diferenciar a predominância entre eles, sabe o que é? A intensidade do que você está fazendo. Então, predominantemente agora, a gente está usando ácido graxo, que a gente precisa de menos oxigênio para oxidar moléculas de ácido graxo. Tá? Só que para caminhada de 1 hora... Aí que tá. Os estudos mostram que 90 minutos, abaixo de 65% do VO2 máximo, você, durante a prática, tá oxidando mais gordura. Tá. Mas cadê o estresse mitocondrial nisso? Vou te dar uma analogia que eu gosto de usar. Vamos supor que quem não traz estresse, o oxigênio, lá que eu estava explicando na mitocôndria, é o aceptor final de elétrons. Tá? Então, tudo leva... NADH, FADH, NADH2 leva par de elétrons para a cadeia fosforilativa para a produção de ATP. Tá? Porque os hidrogênios precisam passar numa força eletromotriz para transformar isso em energia. Senão não funciona. Quem pega os hidrogênios libera esses par de elétrons. Quem que é o receptor final? É o oxigênio. Quando eu induzo você no exercício de alta intensidade, você não fica hiperventilando? Tá faltando oxigênio. Seu corpo fala assim, o que a Laís está fazendo? Ela vai morrer. Então, eu preciso continuar produzindo energia. Aí começa a produzir lactato. Mas o lactato tá lá no citoplasma do citosol, da célula. Então, para você ter eficiência na produção energética, ele fala, eu vou me adaptar. Ele aumenta a mitocôndria. Sai desse tamanhozinho e fica esse tamanhozão. Isso se chama biogênese mitocondrial. Então, eu estou aumentando a capacidade de caber substratos aqui dentro. E se eu faço uma dieta, que você me procurou como nutricionista, que você quer perder gordura, inclusive localizada, eu quero que você oxide gordura. Então, eu faço você dever calorias. Então, você está em déficit calórico induzido pela dieta, mas com uma resposta de aumento de quebra de gordura, que pode ser induzido pela dieta, pelo estresse da dieta, tá? Pelo estresse do treino e também de estimulantes termogênicos, que aumenta essa resposta beta-adrenérgica agonista. E aí, o que acontece? Você quebra mais gordura, só que você tem onde queimar mais gordura, porque você aumentou a mitocôndria através do HIIT, a alta intensidade intervalado. Entendeu? Vou fazer HIIT. Que aula, hein, meu? Não. Foi bom. Eu sabia que eu podia trazer isso. Aí a galera em casa pula essa parte. Pular isso aqui, né? Eu quero só a parte dos hormônios. Vamos caminhar pro nosso final. Agora a gente caminhar pro final. Nós Ideia temos... que dura numa... Tô brincando. Caminhando pro nosso final agora, a gente vai pro nosso último quadro. Ah, sim. É Você Humano. Então, aqui esse quadro... Você humano, muito bom. Você, 2 pontos, humano. Caramba. Que esse quadro é baseado num conto do Machado de Assis, que é aquele alferes que se olha no espelho, sem o uniforme, ele não vê nada. E aí, quando ele põe o uniforme, ele vê alguma coisa. Então, a gente quer tirar a sua profissão de você, tira o nutricionista, o atleta, o empresário. O que resta? O Marcos Paulo. Tira tudo isso de você. Quem é Marcos Paulo? O Marcos Paulo é um cara que eu vim até falando no carro com a minha namorada. É um cara que busca uma evolução mental, física e espiritual. Que nessa finitude da vida é um incansável descobridor das coisas.
ele busca entender a natureza humana, o próprio eu, para através dessas próprias experiências trazer conteúdos que possam agregar valor para as pessoas que ele mais ama, que está ao seu redor. Sim. Você sente que você precisa estar sempre... O Marcos Paulo, ele entra em conflito, o Marcos Paulo nutricionista, com o Marcos Paulo. O Marcos Paulo, eu digo assim, às vezes você acha que você reprime o Marcos Paulo em prol da nutrição. O Marcos Paulo... Você disse que vive nutrição, então é difícil, né? Exato. O Marcos Paulo isolado é mais complexo do que o Marcos Paulo nutricionista. Sim. O Marcos Paulo, figura homem, ele é mais perfeccionista do que como profissional. Nossa Senhora, misericórdia. Coitado da Bia, gente. A Bia tá aqui assistindo a gente. Exatamente. É aquela sensação de ser um eterno inconformado, de sempre tentar buscar alguma coisa. Mesmo sabendo da sua real insignificância do mundo, né? Um ponto pálido azul no universo. Ai, gente. Bom, eu acho que é isso. A gente queria muito te agradecer. Foi uma bomba, assim, de conhecimento. É muito louco, assim, vendo você falar. Tinha que chamar você outras vezes, porque a gente vai te chamar. Fazer o Marcos Paulo capítulo 2. Eu acho que seria bom, porque eu queria ter perguntado muito de lipedema, que é um assunto que está muito em alta aí. Eu tenho, você sabe que eu tenho, e eu queria que a gente conversasse mais sobre isso. Então, fica o convite para a nossa próxima Eu só vou vir porque você falou que foi uma bomba. Socorro! Vamos deixar o... tem as perguntas da galera da internet. Não, é verdade, vamos aproveitar. Vamos só fazer aqui tem 2 perguntas, eu acho. Bem... 2 perguntas. Aí. Vamos ver. Isso aqui... não aparece a pessoa que fez, acho que não tá aparecendo. Tá, depois você pega aí pra gente. Retornar à academia somente com cardio para perda de peso é eficaz? Qual a duração recomendada? A pessoa quer fazer só cardio. Só cardio. Então, entenda uma coisa. O cardio tem essa intensidade e duração, né? Então, se ela quer focar só no cardio, dá para conjugar essa intensidade alta com duração maior, né? Você pode cadenciar e aumentar a intensidade mais por tempo prolongado, porém, focado na perda de peso, se não tiver déficit calórico, você pode se matar de correr, fazer bicicleta e tudo mais. Essa é então, precisa do cardio, mas tem que estar em déficit calórico. Essa foi a Ana Carucci, que mandou pra nós. Vamos ver a próxima aí. Esse se chama Romarinho. Esse é o Romarinho que perguntou. Qual bairro é mais quebrado? São Roque ou Vila Pereira? Lógico que eu sou o Roque, cara. O São Pedro é uma playboy, tipo Fiscão. Pra quem não sabe, são 2 bairros lá de São José do Rio Pardo. São bem próximos até. Complementam o outro, né, Pedrão? Aí vamos pôr o teu arroba aí também depois, acho que eu deixei. Pra contatos, né? Tem um Instagram que você posta bastante, né? A gente viu o seu Instagram. Olha aí, tem cara. bastante, parece bastante coisa, né? O Arnold Schwarzenegger. Vai lá. Que cara bonito. Então, ele posta bastante... sigam ele que ele posta uns vídeos aí bem interessantes também, né? Sobre nutrição. Batendo nesses gurus da internet. Olha lá o Baracate. Isso aí a gente chama de falso sábio. Sabe o que é o falso sábio, Pedro? É o cara que você acha sábio. É o cara que mistura verdade com mentira pra te iludir. Eu queria dizer que vocês 2 podem parar com a polêmica, porque isso aqui vai pro ar. E a gente ainda é pequeno, quando vê o processo, eu ponho vocês 2. Vambora. Pronto. É que é engraçado, ele nos próprios posts que ele faz, eu vi sobre olha só, falando sobre isso, né, por duração aqui, rapidinho. Ele publicou sobre um pesquisador falando sobre refrigerantes diet, 0 açúcar, que aumentariam a glicose. Aí colocou o estudo. No próprio estudo tá lá que não tem alteração de glicose. Eu não entendi. Eu fui lá ver o DOI lá, pesquisei no PubMed, e aí na hora que fui ver o artigo lá, o que deu lá de resultado, não dá interação, não tem como dar interação de insulina com glicose, porque não tem açúcar.
Entendeu? Sim. E aí ele falou que tem interação de alteração insulínica, mas não tem. No próprio artigo ele já refuta o que ele falou. Eu não entendi nada, mas enfim. Tá bom. É bom que a gente vai olhando e tem que ter um olhar crítico para essas coisas. Eu acho que né? as pessoas não conseguem fazer essa leitura também do artigo científico. É meio chato, né? É difícil. É chato. É muito chato. É um jantar de inteligentinhos. É muito chato, Eu acho que artigo científico, você tem que escrever o artigo científico, na minha opinião, de quem já escreveu. Eu já escrevi. Você tem que escrever o artigo e depois tem que escrever um outro material que é o resumo do artigo para pessoas leigas. Sim. Porque o interesse do artigo, meu amigo, é você alcançar as pessoas. Sim. Você quer deixar o conhecimento só para os inteligentezinhos? Não, é para deixar as pessoas que não entendem entender. Exato. Então eu fico assim, mas esse é outro... Capítulo 3. Capítulo 3 do podcast, a gente vai virar igual o Vilela, 4 horas aí conversando. Vamos fazer só para artigos científicos, Sim. bases acadêmicas e classificações avaliadas por pares. Exato. Classificação A1, A2, B1 e B2. Exato. O resto eu não Gente, leio. Eu Muito agradeço obrigado. muito vocês ficarem aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do Ortop Academy. A gente tem uma honra de vir hoje aqui com o Marcos conosco, né? Sim. E vai virar mais vezes. Virar mais vezes, se Deus quiser. E deixa uma mensagem final pra nós. Pra galera. Uma mensagem final. Cor e Aqui, ó. pancada. Pode olhar aquela câmera. Seria mais voltada para essa parte aí de tentar estimular as pessoas a buscarem conhecimento, no quesito de não aceitarem apenas o que ouvem, o que falam lá, mesmo que a pessoa tenha um papel importante aí na sociedade ou na parede, mas você ir a fundo daquilo que você tem dúvidas ou acredita, né? Porque hoje, devido a tantas informações, tantas coisas que a gente é bombardeado, você tem que ter esse grau de interesse para ter a sua própria interpretação da verdade, né? Para você não ficar refém aí dessas pessoas que podem ficar tentando te empurrar e te vender coisas, né? Isso é ser um pouco diferente dos demais, dos afegãos médios. Então, E aí, isso a aí, gente galera. vai te entregar um presente. um presentinho. Um presentinho. Será que vai caber? Vai. Ó, a roupa não tá cabendo muito aqui, não. Eu vou te entregar um presentinho. Ó, eu tava ansioso Não tá por isso aí Tá já. achando o Tô achando tamanho. o tamanho. Ó, muito Pra obrigado. você. GG de grande gostoso. E obrigada, Obrigado. pessoal. E E até a até a próxima. Tchau.